O programa Sala de Visitas da Associação Brasileira de Advogados Criminalistas traz um caso inusitado a você. E já aproveitando, receber o Dr. César Zerbini aqui, um advogado criminalista dos mais respeitados aqui do nosso estado do Paraná, autor de livro, enfim. César Zerbini é um sofredor como nós, da luta, do dia a dia da advocacia criminal. Ele vem nos trazer um fato que eu, em 33 anos de profissão, e ele talvez um pouco menos, porque nossa diferença de idade é perceptível. Não, uns 10 anos. Um caso, olha, hoje para você rir, é a tragicomédia da nossa profissão de advogado criminalista. César Zerbini, é um prazer recebê-lo no programa Sala de Visitas da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas. Eu que te agradeço. E agradeço também pelo empenho que você, como presidente da associação, nos prestou num momento que gerou essa situação que nós vamos colocar agora como inusitada. E realmente ela se coloca nos colocamos diante de um quadro que é necessário, muitas vezes, nos socorrermos das associações para que o advogado não se mostre isoladamente contra toda uma instituição. Acho que esse é o ponto fundamental das associações. O seu problema envolve um julgamento pelo Tribunal do Júri na região metropolitana de Curitiba. Exatamente. O que aconteceu lá, meu amigo César Zerbini? Veja bem, nós tivemos um júri. Já antes de pegarmos o júri, já fomos informados de que havia uma situação meia complexa, outros advogados já haviam passado, e estava uma situação que se dizia que havia uma tendência de condenação pré-julgada. A balança da justiça estava assim, então? Estava bastante tendenciosa, tanto que outros não queriam fazer o júri. Nós temos uma postura de que, no Tribunal do Júri, quem é soberano é o Conselho de Sentença. Então nós não temos que discutir se o juiz quer ou não quer, ele simplesmente preside a sessão. Fomos para o Tribunal do Júri. O procedimento ocorreu normal, o Conselho de Sentença foi eleito normal, dada a palavra, iniciou-se os debates, o Ministério Público, dentro do seu quadro, da sua postura normal, não vamos citar nomes, mas é um promotor muito conceituado na região de Curitiba, é um promotor com mais de 10 anos de atuação na mesma comarca, que talvez já tenha feito mais de 50 ou 100 júris. Esse promotor manteve-se uma linha normal, uma postura ética, analisou durante 1 hora e 15 minutos todos os depoimentos e não existia nenhuma prova contra o réu. Não havendo provas, qual é o procedimento correto do Ministério Público? Qual é? Ele pode pedir, inclusive, a absolvição do réu. E eu chego mais, não havendo provas, é obrigação dele pedir a absolvição. Perfeito. Porque o Ministério Público não está só para acusar, está em tese para requerer e fazer justiça. Se a justiça é a absolvição, que seja feito. Promotor de justiça. Exatamente. E assim ele o fez. Ato contínuo, nós fizemos a nossa sustentação. O promotor pediu absolvição do réu. Pediu absolvição. Perfeito. E aí a palavra veio para a defesa. Veio para a defesa. Mas a juíza, nesse intervalo, interrompeu por 20 minutos, resolveu suspender a sessão. E se mostrava contrariada? Muito contrariada. Muito contrariada. Era visível a contrariedade dela. Nós retornamos, pedi a palavra e foi dado o meu direito de 1h30, que eu nem fiz uso. Eu fiz uso por mais ou menos 45 minutos. Usamos áudio, usamos telões, não teve que fazer a leitura que o promotor já havia lido. Foi feito. Confirmamos a mesma linha pela absolvição, pela inexistência de provas. Prova da autoria. Mas nenhuma. Nenhuma. O réu estava em outro lugar, não tinha relação, não tinha nada. Réu preso ou réu solto? Réu preso. Réu preso. Réu preso. Réu preso porque ele veio a ser preso, porque ele já estava com medo da determinada juíza que já existia. Tanto que ficou um tempo foragido. Perfeito. Veio. No momento em que terminou, que eu terminei... Então, o Ministério Público pede absolvição no júri e a defesa pede absolvição no júri. Perfeito. Ela pergunta se ele tem direito, se ele quer fazer uma réplica. Ele não quis. Sim. Lógico, já tinha. O que aconteceria em seguida? O Conselho de Sentença iria se reunir e deliberar pela absolvição ou condenação. Subitamente, ela se levanta, a juíza se levanta e diz que a partir daquele momento ela estava dissolvendo o Conselho de Sentença. Dissolvendo o Conselho de Sentença. É lógico que nós nos indignamos com isso, porque
eu entendo que o conselho de sentença e a legislação assim o diz, só pode ser dissolvido se o réu estiver indefeso. Perfeito. Né? Vamos ser até bem claro. Você Ou tem... por alguma questão ligada ao jurado. Ao jurado. Exemplo, quebrou a incomunicabilidade. Exato, coisa exatamente. Mas um fato. E ela alegou, em princípio, o foro íntimo direto a mim. Que foi que eu nunca ouvi falar. Gostaria que fosse colocado em ata. Aí, ela dizendo por motivo de foro íntimo dela, ela estaria estaria. Em seguida, ela já citou que seria em pró societá. Ela dissolvia pró societá. Tá, foi bom. O que é dissolver em pró societá? Ela dissolver em pró societá, tendo em vista que eu entendo que que a acusação não obedeceu todas as provas. A sociedade estaria em defesa, mano. Exata. Mas, veja bem, ela a partir dali, ela estava interferindo no Ministério Público Não, e mais. respeitou uma prerrogativa do E a Ministério partir dali ela Público, disse que estava requerendo que fosse feito um novo júri e que ia requerer a substituição do promotor pelo Procurador-Geral da Justiça. Justo nesta época que o Ministério Público fala até em princípio do promotor natural. Exatamente. Absurdo. Agora, é lógico que há uma interferência direta no fato. Lógico que desse fato nós nos indignamos e exigimos que isso tudo fosse constado em ata. E o que nos surpreendeu é que ela colocou exatamente tudo isso em ata. Colocou quantos minutos o Ministério Público falou, 1h20. Colocou quantos minutos a defesa falou. Eu quero só, para quem nos assiste, eu li a ata e só não vamos divulgá-la para preservar imagens e nomes Sim. de pessoas, inclusive do acusado, enfim. Nós estamos contando porque temos interesse científico. Não queremos atingir ninguém, nós queremos sim o império da técnica. E aqui me parece que foi quebrada mesmo. O que se discute é, poderia a juíza, nessa situação, dissolver o conselho de sentença? Entende-se que não. Poderia ela substituir o Ministério Público, ela avocando um direito dela, substituir o promotor? Eu também entendo que não. Bem, eu não encontro nenhum fundamento jurídico para isto. Até os dias de hoje, até muito raro o juiz considerar o réu indefeso, mas essa possibilidade é legal. Sim. Agora, a sociedade indefesa, com um promotor experientíssimo, com mais de 10 anos de estamos falando, sim, é realmente alguma coisa de inusitado. Só para informá-los também, nós estivemos, eu acompanhei o Dr. César Zerbini, no Procurador-Geral de Justiça do Estado do Paraná e deixamos ele a par desta questão. Ele disse que o feito já estava tramitando administrativamente, sim, porque a própria instituição estaria cuidando para ver se houve essa violação ou não de prerrogativas ministeriais. É importante destacar qual foi o procedimento, o que se adotou. A maior parte, então vamos entrar com habeas corpus para soltar em função dessa decisão. Eu entendi que não. Há um detalhe que em seguida ela disse que ela saiu de férias. Ou seja, ela saiu de férias, automaticamente veio um outro juiz e já marcando o júri para dentro do mesmo período que ela estivesse de férias. Ou seja, seria 20 dias após. 30 dias após aquela data seria o período ainda que até ela pegar férias, ela estaria ainda dentro do período de férias. Nós optamos por outra coisa. Nós optamos por não requerer habeas corpus, por levar para a Corregedoria e a Procuradoria o comportamento adotado e que se verificasse se o comportamento foi errado ou foi correto. Mais que isso, nós queremos que o júri saia e que o promotor seja mantido. Me parece até que, caso não fosse assim, seria uma espécie de interferência indevida no Ministério Público. Uma pressão que se faz em cima do Ministério Público que deve ser coartada em nome da independência, até funcional do Ministério Público. E, aliás, vejam, por mais curioso que possa parecer, hoje, um advogado criminalista brigando pelas prerrogativas do Ministério Público, ou seja... Foi o que nós colocamos, nós somos inusitados esses anos todos, nós só brigamos contra o Ministério Público, a primeira vez. Na realidade, eu repito, nós queremos apenas a Constituição... A que a lei seja aplicada, que as normas... Que as normas sejam seguidas. Quer dizer, é imprescindível que os advogados lutem pelas prerrogativas de quem quer que seja, inclusive do magistrado. Claro. Inclusive do magistrado. Agora, o que não se pode, Elias, é admitir que o Ministério Público avoque direito de tirar juiz. Não pode.
Nós podemos requerer a substituição de juíza ao nosso bel prazer. Imagina se puder, que beleza que seria. Mas não podemos. Assim como também não pode. Eu quero agradecer a tua presença e estamos autorizados a publicar no site brasileiro. Não é, até porque é uma situação que já se tornou pública. Essa situação está sendo em debate. Meu testemunho aqui, pessoal, da tua competência profissional. Obrigado. E quero dizer, continue sempre assim. Advogados criminalistas, como diz Mauro Viotta de Londrina, o Leão do Norte, advogar no crime não é para quem tem espinha mole. Parabéns. Obrigado, Elias. Um abraço a vocês.